Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele do qual nós depositamos a confiança, o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que até aqui nos sustentou, nosso Senhor. Como ele está nos dizendo no dia chamado hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, sobre o discernimento. Que se alcança através do alimento sólido, aonde se discerne o corpo de Cristo. Ali quando ele estava diante daqueles os sacerdotes terrenos, ele dizia: vós estáis muito próximo através daquele que há de se herdar o reino dos céus. Mas também ele dizia a respeito deles: vós não creem nem em vossas escrituras, nem mesmo em Moisés, porque tudo que foi dito pelos profetas nos Salmos e mesmo nas Lamentações foi dito ao seu respeito. Assim, tudo aquilo que havia de se cumprir quando ele foi pregado no madeiro, no Monte das Arábias, tudo se cumpriu, aonde ele disse: está consumado. Aonde na transfiguração ele levanta a tenda do encontro, a tenda caída de Davi, da qual a lei foi entregue por Moisés e os profetas através de Elias. E então de agora em diante não haverá mais profeta entre vós, nem tampouco mestre. Só há um Senhor, o bom mestre, o único bispo e bom pastor de nossas almas, que nos aparta de toda injustiça, nos mantendo nas mesmas obras. Obras para que ninguém se glorie em suas próprias obras, mesmo porque aquilo que se produz através dele não gera, não existe mérito, porque é o fato do próprio Espírito estar gerando as obras em nós. Mesmo assim, ele nos galardoa, porque a palavra se cumpre, onde aqueles que a obra permanece são galardoados, assim nos ensina a palavra. E então aquele povo não estava reconhecendo aquele que podia os justificar. Ele dizia: vós sois aqueles que justificam a si mesmo. Vós sois aqueles que buscam honra e glórias de homens, e se assim procedo, nada sou. Ele é o elo da perfeição que nos justifica e produz as obras das quais nós somos abençoados nas regiões celestiais, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aonde aqueles que perseveram sendo seus imitadores, o Espírito que é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a palavra nos diz que jamais ele vai unir um membro da meretriz ao seu corpo. Nos ensina mais ainda: se um olho te fizer pecar, arranca o outro. Melhor é subir com o corpo sem um olho do que perecer todo o corpo. E nós, como membro dos membros, temos que estar sempre com exercício constante da fé, adicionando as virtudes à nossa fé, aonde estamos sempre num alimento sólido que se alcança o discernimento e discernimos os espíritos. Discernimos entre o bem e o mal, da qual temos que examinar os membros, o corpo de Cristo. Por isso exortamos, porque a verdade expõe aquele que estão na mentira. E melhor a noiva subir e ser expulso aqueles que não perseveram, aqueles que ao invés têm aparência de pele de cordeiro, mas seu interior é como um lobo feroz, assim nos ensina a palavra. Nós oramos e dele é a ira e a vingança. Ele é aquele que nos justifica e, segundo as próprias atitudes daqueles que zombam e insultam, a palavra os intitula como escarnecedores e zombadores, da qual não assenteis na roda dos escarnecedores e dos zombadores.
porque eles estão segundo a injustiça e nós estamos segundo a justiça. Por isso estamos apartados de toda injustiça, porque não aprendemos de homens, mas por revelação divina. Está escrito também: não envolveis em vãs debates teológicos, as vãs filosofias, ondas que vai e vem, são levadas pelo vento, assim como o mar, são como ondas agitadas que nada resolve, como dão um soco no ar, nada se resolve, são levados pelo vento. Água, nuvens inconstantes sem águas. A palavra diz: não temas quando a casa enriquece ou a glória engrandece, quando for nada levará consigo. Diz que se alguns chegam a 70 e outros pela robustez 80, é enfado e canseira. Os dias são abreviados, muitos não chegam nem a isso, porque a sabedoria do alto, os dias vão bens e longos nessa terra. Mas aquele que a rejeita, os dias lhe são abreviados, porque tudo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nessa profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. A ira do cordeiro contra aqueles sem fé, contra aqueles que fazem da mensagem da cruz em vão. Lembrai-vos de Meribá, ali quando contenderam por conta de comida e bebida, da qual nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, do qual a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Maná do alto, do qual nós compartilhamos constantemente, a água transformada no vinho novo, aonde tem que ser odres novos em vinho novo, ambos se conservam. Porque se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe. É necessário lançar a capa da incredulidade, é necessário, assim como a lei de Moisés foi entregue e os profetas através de Elias, perseverar agora segundo ministros de uma nova aliança, segundo a graça nos basta, e tudo opera em nós fé com obras de justiça que acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, onde estamos livres de toda maldição. Benditos do Senhor, sois abençoados aqueles que perseveram segundo a graça, porque não há maldição, nenhuma ferramenta preparada prospera contra nós. Ele disse: eu formo a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Faço adoecer, curo, tudo está sobre o seu controle. Aonde, lembrai-vos de Jó, foi-lhe por permissão, permitiu que o tentasse, submeteu à prova. Jamais diga que Deus tenta, porque na verdade Deus coloca à prova e permite que o inimigo venha tentar. Quando lhe retirou tudo que tinha, quando tocou na sua família, quando lhe cometeu uma chaga maligna, permitiu que o maligno assim procedesse. Mas houve uma restrição: deixai-o vivo. E a palavra nos diz que Jó não atribuiu falta nenhuma ao nosso Senhor. Ele mesmo disse, até mesmo a mulher que, vendo Jó naquele estado, disse: abandona esse Deus e morre. Ele diz: tu falas como uma louca. Aceitei ele na alegria, não aceitarei na tristeza. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Por isso é necessário perseverar sempre, da qual a palavra diz que Jó em nada atribuiu falta nenhuma a Deus, e assim nós perseveramos atualmente ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o louvando e adorando, seja qual for a adversidade, sempre lembrando que não são somente moveres de lábios, mas cumprindo o grande mandamento através do elo da perfeição que opera em nós.
amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, do qual, quando o chamam de bom, ele diz: por que me chamais de bom? Só há um bom, o Deus Altíssimo. Os mandamentos, todo aquele que guarda na tábua de um coração de carne, ouvinte e praticante, são aqueles que perseveram, apartados de toda injustiça, e o Espírito pronto e preparado para o último dia nos mantém vigilantes e orando em espírito e em verdade sem cessar, porque ele não tosqueneja, ainda que não sabemos expressar por meio de palavras, ele intercede com gemidos inexprimíveis por nós, e até aqui nos sustentou o Espírito de Cristo, o Espírito reto, inabalável, que tudo opera e executa, e a ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todos sempre, aonde ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo os lombos com a verdade, usando o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, revestindo do capacete da salvação, a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, segundo ele nos ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós do meu fardo, que é suave, meu jugo que é leve. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aonde, segundo aquele povo, sacerdotes terreno, ele dizia: vosso pai é o pai da mentira, que é assassino desde o princípio. Vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós, porque estavam a rejeitar aquele que podia os justificar. E assim são hoje, por conta do esfriamento do amor, se multiplicou a apostasia. Muitos são os falsos e enganadores, do qual ele se opõe aos arrogantes, mas concede graça àqueles que se humilham diante da sua mão poderosa, e com ele reina, porque não nega o seu nome e persevera dia após dia, segundo as obras que ele opera em nós, e o seu nome é glorificado. A forma correta de exaltar o nosso Deus Altíssimo, através das boas atitudes, como um culto racional, um culto de ação de graças, aonde ele recebe as ofertas com um aroma agradável, aquele que nos ensina do que é mais importante, o ouro, a prata ou o altar que santifica. E assim nós perseveramos dia após dia como uma oferta de justiça, pois como edifício, casa do Deus Altíssimo, isso nos é imputado como justiça, através daquele que nos adotou, filhos por adoção, como outrora estávamos como filhos ilegítimos, como bastardos, segundo filhos de Adão, onde através de um único homem e uma ofensa, através do Filho do Homem, a natureza divina, superabundou a graça, do qual nós o confessamos de boca publicamente e demonstramos pelo bom proceder, segundo as atitudes do seu Espírito que opera em nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.